A paz do Senhor, juniores, como é que estão? E aí, como é que passaram a semana? Gostaram da aula passada? Pois é, o professor Miquel Asmar está aqui para mais uma aula que está apenas começando e eu quero convidar a você para neste momento fechar os seus olhos e orar comigo. Vamos falar com Jesus? Senhor, meu Deus, meu Pai, mais uma vez, Senhor, estamos aqui para mais uma aula e queremos te louvar, queremos te agradecer por esta oportunidade de aprender um pouco mais de ti. Senhor, nós queremos te agradecer por todo o teu cuidado, pelo teu amor, pelo teu carinho, pela tua salvação, Jesus, que trouxesse as nossas vidas. Senhor, nós queremos te pedir, continua nos ajudando, nos orientando, dando a tua graça, nos guarda, nos livra de todo mal, abençoa esta aula, que cada um saia daqui edificado e fortalecido na tua palavra. É isso que te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pois é, gente, o tio Mark está aqui para dar mais uma aula para vocês, que com certeza será maravilhosa, incrível. E a nossa aula de número 7, tá, juniores? O nosso tema de hoje é o quê? Josué, um líder forte e corajoso. Você sabe quem era Josué? Você sabe quem foi Josué na Bíblia? Você já ouviu falar da história de Josué? Eu tenho certeza que sim. E você sabia também, olha só, vou falar algo muito especial. Você sabia que Josué é uma tipificação de Jesus? Como assim, professor? Vou explicar agora. Pois é, Josué representa Jesus. Como assim? Algumas atitudes dele, algumas características simbolizam a vinda de Jesus. E eu vou explicar para você tudo isso bem direitinho nessa aula que está começando agora. E eu quero contar com a participação, com a colaboração de cada um de vocês para ficar bastante ligadinho, prestando atenção nesta aula que está apenas começando e sem dúvida será maravilhosa. Então, vem comigo. Olha só. Deus designou Josué para cumprir uma grande tarefa aqui na Terra, uma grande tarefa. E vocês sabem qual é essa tarefa? Vocês lembram da aula passada? E aí, estão lembrados da aula passada? A gente falou sobre quem? Sobre Moisés, não é verdade? Quem foi Moisés? E aí, vocês estão lembrados? Pois é, Moisés foi o homem utilizado, né, por Deus, foi quem Deus usou para tirar o seu povo lá do Egito e levar em direção o quê? A terra prometida, chamada de Canaã. Da mesma forma que nós aguardamos a Canaã celestial, que é o quê? O céu. Pois é, estamos aguardando o céu e é para lá que a gente vai. A Bíblia diz que Jesus irá voltar e vai levar a sua igreja para morar com ele na glória. Então, nós estamos aguardando em breve ser arrebatados. Porque a Bíblia diz assim, lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que enviou o seu único filho para morrer por todos nós, não é isso? E através dessa morte lá na cruz do Calvário, ele nos concedeu não só a remissão, ou seja, o perdão dos nossos pecados, porque a Bíblia diz lá em em Romanos 3:23, assim, porque todos pecaram e ficaram distantes de Deus. Então, Deus, como não queria desistir do homem, como não queria ficar longe do homem, nem deixar o homem se perder, ele planejou, ele pensou, ele projetou um plano de salvação que incluiu o quê? A morte de Jesus na cruz do Calvário. E essa morte nos concedeu o perdão, a remissão dos nossos pecados e também a vida eterna com ele lá no céu. Glória a Deus por isso. Eu imagino que vocês devem estar muito felizes esperando o arrebatamento. Eu também. Olha só. Uma das palavras que eu mais admiro, que eu mais amo, que eu mais acho linda, maravilhosa, é Maranata. Você sabe o que significa Maranata? Maranata significa ora vem Senhor Jesus. Ou seja, vem logo Jesus, vem logo buscar a tua igreja, vem logo buscar o teu povo, vem arrebatar a tua noiva. Porque a Bíblia diz que nós, igreja do Senhor, somos a noiva do Cordeiro. Então, nós estamos esperando Jesus voltar para buscar a sua igreja. E a Bíblia diz que onde ele estiver, estaremos nós também. Glória a Deus. Então, vamos continuar a nossa aula. Nós vemos que Josué, esse líder forte e corajoso, ele foi simplesmente alguém que continuou com o povo de Israel assim que Moisés terminou seu ministério. Mas Josué, ele não iniciou seu ministério apenas quando Moisés morreu. Não, ele já trabalhava, ele já prestava atenção em tudo que Moisés fazia, porque ele já estava aprendendo com Moisés a ser um líder. Do mesmo jeito que vocês podem aprender conosco os professores, os seus pais, enfim, os regentes,
todo mundo está na igreja, o pastor, por exemplo, vocês podem aprender com a gente a ser um líder quando vocês crescerem, tá certo? Então, vamos continuar a nossa aula, que a gente vai ver aí, ó. No versículo memorizando, vamos ver o que, ó? Mas graças a Deus, somos gratos a Deus, somos agradecidos a Ele pelo quê? Porque nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Que vitória é essa? Foi a vitória que eu já falei para vocês. A vitória que é a salvação e morar eternamente com Cristo. Aí, por falar nessa morte de Jesus Cristo, a Bíblia vai dizer bem assim, ó. Em Hebreus, capítulo 9, o versículo 22, vai dizer o quê? E quase todas as coisas, segundo a lei, lá no tempo de Moisés, a lei veio através de Moisés. Deus usou Moisés para trazer a sua lei, ou seja, os padrões, as diretrizes, a forma de ensinar o povo como viver e como proceder no seu dia a dia. Então, segundo esta lei que foi dada ao povo, que eram os mandamentos, os ensinamentos, para o povo saber o que deveria e o que não deveria fazer, nós vimos que todas essas coisas eram purificadas com sangue, ou seja, necessitava de um sacrifício. Porém, a Bíblia ainda diz também o quê? E sem sangue, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Aí Jesus veio simplesmente para morrer, derramar o seu sangue por nós lá na cruz do Calvário, nos trazendo o quê? A salvação. Por isso ele é o sacrifício perfeito. A gente não precisa mais. Ó. Passado, sacrifício de cordeiros, sacrifício de ovelhas. Agora não precisa mais, sabe por quê? Porque Jesus morreu por nós. E no que ele morreu, ele nos concedeu um sacrifício perfeito e único. Sabe o que significa? Que não precisa mais de sacrifício nenhum, porque o de Jesus vale para todo mundo, para todos sempre. Ou seja, quem quiser, independente de onde estiver, independente da nação, independente de onde mora, independente da família, independente da idade, ou seja, uma criança até o mais velhinho, pode sim ser salvo em Cristo. Pode obter o perdão dos seus pecados através do sacrifício de Jesus, do sangue que ele derramou lá na cruz, porque ele teve que derramar o seu sangue por nós. Através desse sangue derramado na cruz, ele nos concedeu a salvação. E que bom que Deus nos amou tanto, que entregou até o seu próprio Filho por nós, para morrer lá na cruz. Não é isso? E ele ressuscitou, viu? Então, nós vamos aqui adiantar e nós vamos ver o quê? Vocês lembram que Moisés teve um momento que ele precisou, quando ele saiu do Egito, ele vinha com o povo, né? Vinha caminhando com o povo, aí de repente parou, olhou e o que tinha na sua frente? O mar. Ao seu lado, muralhas enormes. Quando ele olhou para trás, sabe quem ele viu? O exército do Egito. O exército de Faraó, que eu expliquei para vocês semana passada, veio atrás de Moisés. Então ele simplesmente clamou a Deus, o povo, Moisés! Começou a pegar Moisés, Moisés, Moisés. Moisés clamou e Deus disse, Moisés, toca na água, pega o teu cajado. Era uma varinha que eles utilizavam. Uma varinha que eles utilizavam e Deus disse, Moisés, toca na água, toca na água. E quando Moisés tocou, as águas se abriram e partiram-se em duas. E ficou como se fossem muralhas, muros de água. Deus fez para o seu povo passar. Só que a Bíblia diz que chegou o tempo de Moisés ser recolhido, ou seja, dele morrer, passar para o Senhor. Aí o que aconteceu? Mas Moisés já estava ensinando alguém e Deus também já tinha dito, Moisés, olha, eu escolhi alguém para ser o sucessor, o seu sucessor. Ou seja, a pessoa que vai ficar após você liderando o povo. Então Deus escolheu quem? Josué, que antes era chamado de Oséias, mas o seu nome foi trocado para Josué. Que também no hebraico significa Yeshua, que é o nome de Jesus, ok? Por isso que ele tipifica Cristo. Olha aí, ó, mais dica. Então, Deus já tinha falado, ó Moisés, eu quero Josué, para continuar a história, que você vai chegar ao seu tempo de parar e em seguida vai ser Josué. Isso quer dizer o que, meus queridos alunos? Que nós, como os filhos de Deus e como pessoas que estamos crescendo, evoluindo, estamos aumentando a nossa idade, um dia vai chegar o tempo também da gente exercer funções na igreja. Eu, por exemplo, a primeira coisa que eu fiz na igreja foi reger a mocidade. Comecei com 15 anos. Ainda era muito novo quando eu comecei a reger a mocidade. E, do mesmo jeito,
Deus escolhe também crianças. Deus escolhe pessoas mais velhas. Deus não tem besteira nenhuma para escolher alguém a trabalhar na sua obra, mas ele escolhe aqueles que estão dispostos a servir. Então, nós vemos que as pessoas precisam o quê? Estar na vontade de Deus para serem usadas. Então, a Bíblia diz que Moisés começou a ensinar Josué. Ó, Josué, você tem que fazer assim, você tem que ser assim. Olha, preste atenção como é que eu faço para você fazer igual. Então, Josué foi aprendendo ali, ó, passo a passo, todos os dias com Moisés. Todo dia ele viu o que Moisés fazia, todo dia ele via como Moisés trabalhava, como Moisés liderava o povo, como Moisés falava com o povo, como Moisés ensinava a lei. E por isso a gente vê o quê? Olha só, em 2 Pedro 3,18 diz assim: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja dada a glória, assim como agora, como no dia da eternidade. Amém. Então nós vemos o quê? Moisés estava ensinando a vontade de Deus para o povo, ou seja, a forma como Deus se agrada que a gente viva. Então Moisés começou a ensinar ao povo e Josué foi aprendendo também como ser um grande professor, um grande líder. Por isso que a gente vê aqui, ó, José, um líder forte e corajoso. Porque essa coragem vinha da onde? Essa força vinha da onde? Vinha simplesmente dele temer, dele obedecer ao Senhor, dele ter prestado bastante atenção e dele ter aprendido bem direitinho como é que um verdadeiro crente age, se comporta. Então, nós vemos aí, assim como Josué, ele recebeu de bom grado, ele foi muito feliz, ele ficou bastante contente em receber aqueles ensinamentos, a Bíblia diz também, sabe aonde? Ó? Em João 1, versículo 12, assim: todos quanto receberem a Jesus, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Então, nós vemos o quê? Que aqueles que, assim como Josué, têm prazer, têm alegria em conhecer a lei do Senhor e conhecer a vontade do Senhor, seus mandamentos, a sua palavra, enfim, como Josué, nós também seremos abençoados e nós também seremos usados por Deus aqui na terra. Por quê? Porque nós nos dedicamos a fazer a vontade dele e também a aprender como ele quer que a gente viva. Então nós vemos que o quê? Moisés ensinou, só que chegou o tempo de Moisés ir para o céu, né? Para aguardar o arrebatamento, né? Ele morreu. E a Bíblia diz o quê? Deus disse, chegou o tempo de Moisés morrer, então agora quem assume? Josué. Josué já tinha aprendido, olha, já tinha aprendido tudo muito bem direitinho e agora estava se preparando para iniciar o seu ministério de líder. Agora ele seria o novo pastor da igreja. Então ele tinha que saber fazer tudo muito bem direitinho. Então vamos lá. Josué foi apresentado ao sacerdote. Quem era o sacerdote? O sacerdote era aquela pessoa que cuidava do templo, da igreja, ok? O sacerdote Eleazar. E ao povo, Moisés, antes de morrer, colocou as mãos sobre Josué e simplesmente mostrou a todo mundo: olha, o homem que Deus escolheu, a pessoa que Deus escolheu. Mas para que essa escolha acontecesse, olha o que eu disse a vocês. Josué já vinha estudando, já vinha aprendendo, já vinha prestando atenção, observando, já sabia como tinha que ser, a tempo, porque ele prestava atenção em Moisés. Então, nós vemos que Josué agora se empenhou com a grande missão de terminar de levar o povo à Terra Prometida, porque eles ainda não tinham chegado à Terra Prometida. Moisés morreu antes de chegar em Canaã, na Terra Prometida, e agora era com Josué esta missão. Vamos ver como tudo aconteceu? Então, depois de alguns dias que Moisés impulsou Josué como novo líder, passou para ele essa missão, Moisés terminou morrendo. Então nós vemos o quê? Deus começou a falar com Josué. E ele disse bem assim: Josué, seja forte, seja corajoso. Você abra a Bíblia aí. Em Josué, capítulo 1. É o 6º livro da Bíblia. 6º livro da Bíblia. Josué, capítulo 1. Você vai ver Deus falando com Josué, dizendo: Josué, não tenha medo não, seja corajoso, seja forte, porque eu, o Senhor Deus, estou com você. Glória a Deus, do mesmo jeito é Deus conosco, viu? Então, Deus disse: Josué, não precisa de preocupação, porque eu vou cuidar de tudo, tá bom? Então, Deus começou a ensinar também, falar diretamente com Josué, dizendo como ele devia proceder. Então, nós temos o quê?
que os israelitas começaram a se preparar para entrar na Terra Prometida a partir do momento que Josué assumiu a missão de liderar o povo. Então, nós vamos ver, deixa eu pegar aqui, olha só. Olha. Gente, aqui nós temos a Arca da Aliança, tá ok? Essa Arca da Aliança representava a presença de Deus no meio do seu povo. Então, ó, os sacerdotes, eles levavam a Arca da Aliança e aqui foi o momento em que Josué reuniu o povo e assim como o povo com Moisés atravessou o Mar Vermelho, Josué junto com o povo e Deus também fez o povo atravessar agora o Rio Jordão. Então, o povo tinha atravessado o Mar Vermelho com Moisés, né? Agora estavam atravessando o Rio Jordão e da mesma forma Deus fez parar as águas e o povo atravessou, ó, a pés enxutos. Veja que aqui é areia e aqui é no meio do rio. Olha como o nosso Deus é interessante, como ele é poderoso e como ele faz o impossível. Então, Josué simplesmente mandou que o povo atravessasse, obedecendo a voz de Deus. E como é importante obedecer a voz de Deus, não é verdade? Porque quando Deus fala, ele se responsabiliza, ele cuida dos seus filhos. Então, nós vemos que Deus disse a Josué, queria fazer com que ele chegasse na Terra Prometida, a terra que Deus tinha prometido já, que daria a eles. Então, eles começaram a se preparar para isso. E Deus disse, olha Josué, não precisa de preocupação, sabe por quê? Porque eu nunca vou deixar você. Do mesmo jeito, Deus disse para a gente hoje, meu filho, minha filha, meu querido, eu nunca vou deixar você. Minha querida, eu nunca vou esquecer você. Eu nunca vou deixar você sozinho. Pode o papai, a mamãe, o amigo, o irmão, o vovô, a vovó, o titio, a titia, enfim, uma pessoa até muito próxima pode nos esquecer, pode nos abandonar, pode nos rejeitar. Mas saiba de uma coisa, que Deus nunca rejeita ninguém. Deus nunca esquece de ninguém. Ele nunca desampara os seus filhos. Ele está sempre cuidando e protegendo a cada um de nós. Todo dia. A Bíblia diz, eu vou dizer até um negócio aqui, antes de continuar a lição. Olha só, muito importante que você precisa aprender. A Bíblia diz que Deus nem sequer pisca os olhos. Sabia disso? A Bíblia diz que ele não pisca, sabe por quê? Seus olhos estão abertos 24 horas. Sabe para quê? Para olhar para mim e para você. Olha como o cuidado de Deus é grande. Olha como Deus se importa com a gente. Como ele nos ama, que ele nem sequer pisca. Ele está a todo momento nos olhando, nos observando. Lá dos altos céus, ele está a todo momento olhando para a gente. E o mais importante e muito bom, Deus consegue estar em todos os locais e olhar para todo mundo ao mesmo tempo. Então, ele está olhando para mim agora, está olhando para você aí assistindo essa aula e ao mesmo tempo, olha que interessante, imagine como o nosso Deus é grande, como ele é maravilhoso, como ele é um Deus do impossível. Pois é, então nós servimos ao Deus que pode fazer qualquer coisa. Então, se você está triste porque alguém deixou você, porque alguém se afastou, porque alguém foi embora, lembre-se de uma coisa, jamais esqueça que Deus nunca deixa você sozinho, nunca vai abandonar, nunca vai desprezar, nunca vai se afastar de você. Jamais Deus fará isso. Deus está conosco todos os momentos. A sua palavra diz que Deus não deixa os seus filhos sozinhos. Então Deus disse para Josué, Josué, não tenha medo. Seja forte, seja corajoso, porque eu estou com você. E Deus disse para você hoje, sabe? Eu estou contigo. Pois é, meus queridos juniores, Deus está conosco a todos os momentos. E Deus disse mais, eu vou fazer com que vocês entrem na terra prometida. O meu povo, o povo de Israel, vai entrar na terra prometida através da tua liderança, Josué. Através de você, eu farei com que o povo entre na terra prometida. Então Deus estava dizendo a Josué, olha Josué, através de você eu vou cumprir a promessa que eu fiz há muitos anos. Então nós vemos que o nosso Deus é aquele que fala e faz. É aquele que promete e cumpre. Então se você tem promessa de Deus, se Deus falou alguma coisa para você, pode ter certeza que ele vai cumprir. Pode ter certeza que ele vai fazer do jeitinho que ele falou, porque ele é fiel. Então, nós vemos que simplesmente Deus disse também para Josué, continuando lá no capítulo 1, nós vamos ver que Deus disse assim para Josué, Josué, olha,
eu vou ficar com você. Eu não vou deixar você sozinho. Então, o segredo é você fazer o quê? Me obedecer. Então nós vemos que somos abençoados quando a gente obedece a Jesus. Nós somos abençoados quando fazemos a vontade do nosso Deus. Então Josué simplesmente obedeceu ao Senhor e foi abençoado. Nós vemos que Deus diz assim, ó Josué, está aqui a minha lei, está aqui a minha palavra, está aqui os meus ensinamentos, os meus mandamentos, a forma como eu quero que o povo viva. E você, Josué, não pode deixar de cumprir nada, não pode simplesmente se virar para a esquerda nem para a direita, para canto nenhum, para canto nenhum. Você tem que fazer a minha vontade, você tem que me obedecer, porque assim eu vou te abençoar. Então, Josué, como era obediente, já tinha aprendido, com Moisés, ele simplesmente fez a vontade de Deus e ele foi abençoado. Do mesmo jeito é você, viu? Faça a vontade de Deus e serás bem abençoado. Mas, professor, como é que eu vou saber qual é a vontade de Deus para a minha vida? Assiste as aulas, leia a Bíblia, ore, converse com Deus, peça a Ele para que ensine a você, para que mostre a você como Ele quer que você viva, ok? Então, ele disse mais, Josué, pega a Bíblia aí, estude de dia, estude de noite, sempre que você puder, sempre que você tiver chance, sempre que você tiver oportunidade, pegue a Bíblia e leia. Não deixe de orar, mas também não deixe de ler a Bíblia. Está aí a receita da vitória do crente. É ler a Bíblia e orar. Então, olha, ele é mais do que vencedor. Então, Josué, após ouvir esta palavra, se levantou, tornou-se o líder no lugar de Moisés, assumiu seu ministério e obedeceu. Sabe o que ele fez? Começou a preparar o povo. Bora, minha gente, bora lá. Vamos entrar na Terra Prometida. Vamos assumir a nossa posição. Vamos adquirir a promessa que Deus nos fez. Vamos tomar posse da nossa herança que o Senhor Deus nos prometeu. E como Ele promete para cumprir, como Ele fala e faz, então chegou o tempo de viver a promessa. Chegou o tempo de entrar na Terra Prometida. Aí a Bíblia diz que Josué começou a organizar o povo. Olha, vamos se organizar, vamos nos preparar, porque chegou o tempo de entrar na terra que Deus nos prometeu. Glória a Deus. E Deus é um Deus que faz mesmo, viu? Então, olha, naquela época o rio Jordão, estava muito cheio. Antes de chegar na Terra Prometida, vamos lá. Tinha a Terra Prometida, mas antes, tinha um rio. O rio impedia que o povo que estava aqui chegasse lá. Só que Deus não já tinha aberto o Mar Vermelho? Que era também abrir o rio. Então, assim como eu mostrei para vocês, Deus falou com Josué, os levitas, ou seja, os sacerdotes, as pessoas que tomavam conta do templo, que trabalhavam no templo, eles tinham os tocadores, os músicos, eles começaram a tocar e os outros começaram a levar a Arca da Aliança. E a Bíblia diz que quando eles tocaram, pisaram o pé na ponta do rio, as águas se separaram e o rio parou de correr. Então, o que vinha aqui, foi-se embora e o daqui parou, não correu mais. O rio estava cheio, estava transbordando, estava muito alto. Imagina aí um rio enorme. Ele parou, porque foi Deus que mandou. Então, as águas vinham e pararam. E o povo de Israel, atravessou. Do mesmo jeito que atravessou no Mar Vermelho, eles atravessaram no Rio Jordão a pés enxutos. Olha que maravilha! O nosso Deus é tremendo, não é verdade? Ei, olhe, sério. O nosso Deus é muito top. Ele é perfeito, ele é incrível, ele é maravilhoso. E lembre-se de uma coisa, da mesma forma como ele agia no passado, ele age em nossos dias, viu? Ele tem o mesmo poder, ele é o mesmo Deus e ele pode nos dar vitória independente da situação. Ele pode nos abençoar. Então, nós vemos que o quê? Os sacerdotes tocaram as trombetas. Tocaram as trombetas e os outros levaram a arca. E o que aconteceu? O povo entrou, aliás, chegou no rio, atravessou o rio. Então, nós vemos que, olha o que aconteceu. Eles chegaram de frente a Jericó. Você já ouviu falar de Jericó? Nós vamos saber quem é Jericó e como essa história aconteceu agora. Vem comigo na explicação. Então, o milagre aconteceu, né?
E eles chegaram de frente a Jericó. Né? Todos ficaram parados, abismados, incríveis, assim, eles ficaram encantados com o que Deus havia feito. Mas, como o nosso Deus é um Deus de vitória, como o nosso Deus é um Deus de poder, tudo ele pode fazer, as pessoas se surpreenderam. Como é que pode? Mas o nosso Deus faz, viu? E Deus fez. Deus abriu o Rio Jordão e o povo atravessou. Então, a terra prometida estava cada vez mais perto. E eles simplesmente teriam, de verdade, o local para fazer suas casas, o local para plantar, o local para criar os seus rebanhos. Estava tudo se organizando, estava chegando o momento deles viverem a promessa que Deus tinha feito. Faltava bem pouquinho para eles assumirem, herdarem a terra prometida. Então, a Bíblia diz que o primeiro desafio, depois que eles passaram o Rio Jordão, foi o quê? Foi Jericó. Jericó era uma cidade de grande muralha. Imagina aí, vem comigo nessa explicação. Para um pouquinho para pensar. Imagine uma cidade rodeada de um muro tão grande, tão forte, que dava para construir casas em cima deste muro. Imagine como era Jericó, como era bem organizada, como era bem protegida. Imagine uma cidade toda protegida por um muro inteiro ao redor da cidade, este muro, e este muro era tão grosso, ele era tão firme, tão resistente, ele era tão bom, ele foi construído tão bem assim, sabe? Que ele suportava casas em cima dele. Então, a muralha de Jericó, olha, em volta dela existiam casas, então as pessoas moravam na muralha também, tinham casas na muralha. Imagine como era Jericó, muito bem organizada, muito bem protegida, mas não para Deus, não é verdade? Então, eles simplesmente tinham que ir e tinham que derrotar Jericó. Mas vamos ver como isso aconteceu. Josué começou a orar, né? Enfim, ele começou a pensar, essa muralha é grande, é difícil, e agora o que eu farei? Mas, o que aconteceu? Ele foi orar. Aí, simplesmente, ele mandou dois espias, duas pessoas para observar. E ele simplesmente, quando chegou lá, esses dois espias, eles observaram a terra e eles começaram a prestar atenção como era a cidade, porque eles tinham que conquistar a cidade, tinham que invadir a cidade, e eles começaram a analisar, fazer o teste na cidade, como era, né? Observar. Só que descobriram, a polícia do local descobriu que tinha pessoas lá observando, dois israelitas, e começaram a perseguir esses israelitas, e começaram a perseguir esses dois israelitas que tinham ido observar a cidade. Eles queriam prender, eles queriam matar esses dois israelitas. Que tenso, né? Que coisa mais difícil. Mas a Bíblia diz que uma mulher chamada de Raabe, essa mulher era pecadora, mas ela tinha ouvido falar das grandezas de Deus que ele tinha feito com Israel. E sabe o que ela fez? Ela escondeu os dois espias. E ela disse, olha, eu vou esconder, mas a gente vai fazer aqui uma aliança, tá bom? Eu escondo vocês, mas vocês vão ter que me prometer uma coisa. E lembre-se que, assim como Deus, o crente tem que prometer para cumprir, viu? E ela fez aqueles homens prometerem. Eu escondo vocês, mas quando vocês... Eu sei que vocês vão conquistar Jericó, porque ela morava lá em Jericó. E ela disse, eu sei que vocês vão conquistar Jericó, mas deixa eu pedir uma coisa. Não destrua nem a mim nem a minha família. Deixa a gente vivo, por favor. Aí eles fizeram, tá bom. É o seguinte, você vai ter que demonstrar que você vai ter que marcar a sua casa aqui, ok? Você vai marcar a sua casa para a gente saber quando chegar aqui e onde estiver essa marca, a gente não vai mexer, não vai tocar, não vai matar ninguém. Aí sabe qual era a marca? Eles pegaram, ela pegou um pedaço de tecido vermelho, mas era conhecido por carmesim, tá bom? Então, olha só. Eles chegaram lá em Jericó, foram para a casa de Raabe, né? Depois, enfim, ela não temeu e escondeu, ela não ficou com medo, ela não se preocupou, ela escondeu os dois israelitas, fez lá o acordo com eles, ó, eu vou guardar vocês, mas também quando vocês invadirem aqui a terra, vocês vão guardar a minha família, tá ok? Então, vai ser desse jeito. E eles disseram, olha, ninguém pode sair de casa. Se você sair de casa, a gente não tem nada a ver com o acordo, tá bom? Então, se eles morrerem, é culpa de vocês. Se vocês ficarem dentro de casa, vocês vão simplesmente colocar um fio de escarlate
um fio vermelho, vocês vão colocar na janela de vocês. E este fio, esta lã, né, vai identificar que vocês serão salvos do perigo. Sabe que ela representava o sangue de Jesus, que nos salvou de toda a condenação e de todo o pecado. Então, a Bíblia diz que ela colocou o tecido lá, o fio de escarlate na sua janela e simplesmente, olha o que aconteceu. A Bíblia diz que Deus falou com Josué. Josué, o povo de Israel vai rodear Jericó durante 7 dias. Cada dia vocês rodeiam a cidade uma vez. Eu não disse a vocês que a cidade era um círculo, né? Toda rodeada de muros. Então, todos os dias vocês vão rodear. Durante 6 dias, vocês rodeiam uma vez. Então, primeiro dia, Josué foi junto com o povo, né? E rodearam a cidade. No segundo dia, a mesma coisa. No terceiro, no quarto, no quinto, no sexto dia. Cada dia uma volta. Mas Deus disse, olha Josué, no 7º dia, vocês darão 7 voltas ao redor de Jericó. Então, eles foram no 7º dia e rodaram a primeira, rodaram a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a 7ª vez. Deus disse, olha, quando terminar, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão tocar. Os sacerdotes tocam, o povo grita e vocês começam a glorificar aí, começam a adorar, começam a exaltar o meu nome e pode deixar o resto comigo. Eu não disse a vocês que a cidade de Jericó era totalmente fortalecida, o muro era tão firme, tão resistente que tinham casas construídas em cima dele, ao redor toda a cidade tinha casas construídas em cima do muro. Imagina que muro forte, era uma muralha. Mas a Bíblia disse, Deus mandou, Josué, rodeia durante 6 dias, uma vez por dia. E no 7º dia vocês rodeiam 7 vezes. Aí quando terminar, os sacerdotes vão tocar as buzinas. Tá ok? Eles vão tocar as buzinas. E o povo vai gritar com muita força. O mais alto que o povo puder. Pode gritar com força. Glorifica aí. Glorifica bem muito. É só glorificar. O segredo da vitória do crente é glorificar a Deus. Então Deus disse, olha, glorifica. E pode jogar comigo. E sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que quando eles rodearam no 7º dia 7 vezes, no final os sacerdotes tocaram as trombetas e o povo gritou. Sabe o que aconteceu? Toda a muralha de Jericó caiu. Pois é, a muralha de Jericó caiu. E a única casa que ficou inteira foi a de Raabe. Porque ela tinha feito acordo com os homens de Deus. Tá vendo aí? E Deus honrou. Ela não era israelita, ela não servia ao Senhor, mas ela se converteu ao Senhor. Glória a Deus por isso. E ela foi salva. Então, olha o que aconteceu. Raabe foi salva. Ela e toda a sua família. Porque vocês estão vendo aqui, ó. As ruínas, o muro de Jericó caiu. Caíram todas as casas, a muralha caiu por terra. Ao som do quê? Das trombetas dos sacerdotes e do grito do povo. Caiu, foi tudo, não ficou nada. Só a casa de Raabe, mas depois ela foi retirada e a Bíblia diz que Josué mandou destruir toda a cidade e acabar com tudo lá. Então nós vemos o quê? Que quando o nosso Deus fala, ele cumpre. Continuando a nossa lição, nós vemos que o quê? Todos foram salvos, né? Da família de Raabe, como eu disse a vocês. Pois é. Do mesmo modo, Josué fez o quê? Aí vinha outra guerra. Que era contra o quê? Os amorreus. Outro povo que morava lá na terra de Canaã. Josué fez o quê? Orou. Olha o segredo de Josué. Orar. Ele orou. E simplesmente, sabe o que ele disse? Ele, em nome do Senhor. Em nome do Senhor. Josué disse, o sol irá parar. Né? Em nome do Senhor, ele ordenou que o sol parasse. A lua parasse. Imagina aí. Você sabe que o dia, né? Tem 24 horas. E parte dessas 24 horas, a gente vê o sol, né? Tá claro. Só que quando Josué orou, porque ele estava lá no meio da guerra, no meio da batalha, simplesmente ele orou e o tempo parou. O sol ficou lá no lugar dele. A gente não vê o sol nascendo e se pondo. O sol não fez isso enquanto o povo de Deus estava guerreando. Então, o sol parou lá no seu cantinho, né? Aí ele parou. E a terra, né? Sol. Como a gente vê, na verdade, né? Ele vai. Mas a Bíblia diz que nesse dia o sol parou no canto e simplesmente, enquanto o povo de Deus não terminou a guerra,
O sol ficou lá, bem quietinho no seu canto e no céu do lugar. Lá em Gibeão. Então ele disse, sol, para em Gibeão, lua, fique parada em Aijalon. E aconteceu. A terra não se movimentou. Então, o sol e a lua ficaram retidos no céu até que o povo de Israel se vingasse dos seus inimigos, ou seja, até que eles derrotassem os seus inimigos. Então, na peleja, Deus guerreou por eles e fez com que eles vencessem os inimigos. Então, Josué, junto com o povo de Israel, o povo de Deus, ele guerreou contra os amorreus e ele, mais uma vez, foi vitorioso, porque, em primeiro lugar, ele orou. Então, continuando, foi assim que, de batalha em batalha, ele sempre, depois começou com Jericó, depois foi os amorreus, depois foi Ai, uma cidade chamada Ai, e assim Josué, seguindo as ordens de Deus, foi conquistando cada vez mais o seu local na terra prometida e dando a herança ao povo de Deus. Então, ele começou a tomar cada vez mais posse da terra, né? A terra que Deus tinha prometido. Então, Deus deu coragem, Deus deu ousadia a Josué e assim ele conquistou Canaã. E outra coisa que ele fez, ele dividiu bem direitinho a terra. Existiam 12 tribos de Israel e ele dividiu a terra entre essas 12 tribos. Então, olha só como é interessante. Assim como Josué lutou e venceu, o Senhor também dará a você, querido aluno dos juniores, as qualidades, as condições, as competências que você precisa para ser servo de Deus. Então, não tenha medo, tá certo? Confie em Deus e você também vencerá muitas batalhas. Você também poderá ser usado por Deus para guerrear por Ele, para lutar por Ele, porque a nossa luta aqui na Terra não é contra as pessoas, mas é contra o inferno, é contra o inimigo, é para retirar as almas do inferno e Deus pode usar você. Você é um escolhido de Deus, você pode ser missionário, você pode ser um pregador, uma pregadora, você pode ser um levita, né, que a gente hoje chama levita, aquelas pessoas que cantam, que louvam ao Senhor, pode ser pastor, dirigente de oração, enfim, pode trabalhar bastante para o Senhor. Então também seja forte e corajoso. Confie no Senhor, porque quando você confia verdadeiramente no Senhor, quando você acredita nele, quando você acredita naquilo que ele diz, pode ter certeza que a vitória chega, que você será muito, 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 muito feliz. A nossa dinâmica de hoje, que o tio Mark não esqueceu, nossa dinâmica de hoje vai ser o seguinte. Vocês vão simplesmente fazer o seguinte. Deixa eu só olhar aqui na lição, tá bom? Deixa eu ver aqui. Só um instantezinho. Pronto, vocês vão pegar um papel. Neste papel vocês vão escrever 4 palavras, que serão o quê? Vocês podem dividir o papel em 4 partes, pega uma folha, divide ela ao meio e depois em 2 partes. Então, são 4 pedaços de papel. Você vai escrever Deus, Vitória, Senhor e Jesus Cristo. Olha, Deus, Vitória, Senhor e Jesus Cristo. Sei que aqui eu disse 4, né? Mas enfim, são 4, porque Jesus Cristo, no caso aqui, é no sentido só. E vocês vão escrever tudo o que vocês sabem a respeito dessas palavras. Todo o conhecimento que vocês têm a respeito dessas palavras. Professor, posso pesquisar na internet? Não, vocês vão colocar já o que vocês têm aí na cabecinha de vocês sobre essas 4 palavras. Palavras que são Deus, Vitória, Senhor e Jesus Cristo. Tudo que vocês souberem, vocês anotam em cada um desses papeizinhos sobre estas palavras. Gente, eu quero agradecer demais a vocês por esta aula, por mais uma vez ter sido o professor de vocês. Eu sou muito feliz, muito grato a Deus por isso. E eu só quero pedir que Deus continue nos abençoando, nos ajudando. Eu não sei se domingo que vem a gente continua, mas eu espero que sim, porque se a gente não se encontrar aqui de novo, a gente se encontra na glória em nome de Jesus, porque Jesus está voltando para levar a sua igreja para morar com ele no céu. Então, tenha uma semana abençoada. Fiquem todos na paz do Senhor. Então, continue lendo a Bíblia, continue orando, continue aprendendo mais de Deus, prestando bastante atenção nas aulas da EBD. O tio Mac espera vocês domingo que vem, tá certo? Um cheiro pra vocês, um forte abraço e eu vou ficar morrendo de saudade até domingo, tá bom? Tchauzinho e a paz do Senhor.